Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e nesse, que é o primeiro episódio em vídeo da nova temporada, a gente vai falar sobre o Itaú Artax, estratégia que já tem mais de 1 ano e meio e que, no acumulado desse período, superou o CDI. E para falar mais sobre a visão da equipe e as oportunidades à frente, hoje eu conto com a presença do Bruno Bach, que é gestor líder da estratégia e da família de fundos Artax. Bach, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos tentar tirar todas as dúvidas e esclarecer oportunidades e desafios para os próximos anos. É isso, vamos lá. Você que já é um convidado frequente no Mind Asset, mas agora no primeiro episódio em vídeo, né? Sim. Vamos lá, então. Bach, para a gente começar, acho que a gente não pode deixar de falar de 2023, né, que foi um ano desafiador para os mercados, para a indústria de fundos multimercado em geral, que teve um dos anos, né, de pior performance aqui no agregado, mas mesmo assim o Itaú Artax superou o CDI no período. Então, eu queria que você fizesse um balanço aqui, como é que vocês navegaram por esse período desafiador, acumulando performance positiva. Perfeito. Eu acho que vale a pena dar um passo atrás e entender por que o ano de 2023 foi tão desafiador. Se você voltasse para o início de 2023 e olhasse o que estava acontecendo, né, vou pegar o caso dos Estados Unidos como exemplo. A inflação estava em níveis muito altos e todo mundo sabia que o Fed, né, o Banco Central Americano, ia ter que subir bastante os juros. Quando você olha a quantidade de aumento de juros que o Banco Central Americano fez, e olha isso numa perspectiva histórica, nunca, em nenhum momento histórico, a economia americana não entrou em recessão, uma vez que o Fed subiu 500 basis points, que foi o que aconteceu. Então o mercado todo, tá, inclusive a gente, imaginava que a economia americana entraria em recessão. Esse era o cenário base de todo mundo. Bom, tentando resumir a história, a gente hoje, olhando para trás, sabe que a economia americana não entrou em recessão. Tá? Soma-se a esse framework que eu estou descrevendo, em março do ano passado, a gente teve o episódio do SVB, né, que foi um banco americano que quebrou. Né, e as pessoas começaram a imaginar que a gente poderia ter uma corrida bancária nos Estados Unidos. Então, quando você soma toda essa análise, a conclusão muito provável de se chegar era que a economia americana entraria numa recessão e provavelmente a economia global entraria numa recessão. E o mercado todo acreditava nisso. O que a gente fez? Né? A gente também tinha esse cenário como base, mas como eu costumo dizer em todos os nossos podcasts, a gente tenta sempre trabalhar com probabilidade, né? Assim, em vários cenários, os mais prováveis, os alternativos, os cenários de risco. E o que a gente achava talvez um pouco diferente do mercado é que a gente achava que a gente também tinha como cenário base uma recessão nos Estados Unidos e uma recessão global, mas a gente tinha mais confiança no processo de desinflação do que no processo de desaceleração. A gente tinha mais confiança que a inflação ia cair do que a atividade ia desacelerar. E mais do que isso, assim, a gente tinha países que a gente tinha muito mais conforto com essa visão do que outros. Né? Então eu acho que a gente fez duas coisas relativamente bem. A gente escolheu bem os países nos quais a gente aplicou os juros e a gente escolheu bem quais ativos comprar para um cenário alternativo que não fosse o cenário de recessão. Então, acho que essa combinação gerou um portfólio que conseguiu ir bem mesmo quando o cenário que acabou ocorrendo não foi o nosso cenário base. Era um dos cenários alternativos que a gente tinha, que era o cenário de soft landing, mas não era o nosso cenário base àquela altura. Certo. E quando a gente olha para a renda variável, também a gente viu aqui no cenário local um rally do Ibovespa no final do ano. Vocês conseguiram pegar esse movimento? Foi importante? Como é que foi o posicionamento dentro do book de renda variável? Boa. Primeiro, eu acho importante dizer que a Artax é um time. Então, eu estou respondendo aqui as perguntas pelo time Artax, mas assim, a gente tem pessoas, tem todo um time de renda variável, liderados pelo Stefano e pelo Lorenzo, que são responsáveis pelo book micro, né, da Artax. A gente tinha uma visão ao longo de 2023 que a Bolsa Brasileira ela era barata, em termos relativos e em termos absolutos. Né?
Só que, como eu estava falando antes, assim, o cenário era super incerto, né? A gente tinha um cenário base, que é um cenário que seria ruim para ativo de risco, que é o cenário de recessão, e os cenários alternativos também eram super incertos. Então, mesmo estando barato, a gente achava que precisava de um trigger, né? Alguma coisa que fizesse com que a bolsa fosse subir. Como a gente não está vendo nenhum trigger, a gente manteve uma exposição muito baixa ao longo do primeiro semestre todo de 2023. No segundo semestre, aconteceram duas coisas. Primeiro, a gente percebeu que, de fato, ia ter corte de juros no Brasil. E segundo, a gente percebeu que o processo de desinflação nos Estados Unidos estava começando a ganhar tração, né? O processo de inflação estava indo na direção correta. E aí a gente aumentou a exposição direcional. Mas quando você olha os setores que a gente queria ter exposição, a gente queria setores que não fossem cíclicos, né, ligados à economia doméstica. A gente queria setores que fossem muito sensíveis a juros, porque a gente achava que os juros iam cair com a desinflação. E a gente queria setores que não sofressem muito se tivesse aumento de tributos, tipo JCP. Não sobrava muita coisa. Então, um dos setores que a gente gostava muito e ainda gosta é o setor de utilities. Além disso, também foi importante alguns casos micros. Então, a gente teve apostas, né, que foram muito bem feitas no setor de bancos, no setor de pagamentos, no setor de turismo, no setor de aluguel de carros, só para citar alguns aqui. E para finalizar, não é bolsa, mas é crédito, né? E a gente é muito diligente quando a gente investe nas empresas, então a gente conhece muito bem o balanço das empresas, e para você chegar no equity, você tem que passar pela dívida, né? E eu acho que também uma coisa que foi importante ano passado foi que a gente teve um retorno favorável em crédito, né? Isso eu acho que tem muito a ver com o nosso perfil de ser muito detalhista e criterioso no investimento em equities, e acaba que a gente entende bem o balanço das empresas e não só vê oportunidades em equity, mas também vê em crédito. Certo. E para os nossos ouvintes e espectadores que estão acompanhando aqui, vocês detalharam bem todo esse racional, essa retrospectiva também na última carta da gestão, né? Então, se você quiser mais detalhes, é só entrar no link da descrição que a gente vai deixar um link para a carta. Bom, a gente falou agora, né, do ano de 2023, só que eu queria também já começar falando de 2024 e todas as oportunidades que a gente vê à frente, né? Então, olhando agora para o cenário internacional, a gente vê uma discussão de inflação nos Estados Unidos, ritmo de corte de juros pelo Fed. Como é que está a visão de vocês para essa questão mais macro? Então, a gente acredita, né, a nossa projeção é que o Core PCE, que é a principal medida de inflação do Fed, vai acabar um ano muito próximo de 2%, tá? Um pouquinho acima. É o nosso cenário base, mas a gente acha que até os riscos estão mais para baixo, desse número ser menor do que maior. E a gente tem um número de crescimento favorável para a economia americana, 2% de crescimento. Então, o nosso cenário base é o soft landing, né, o processo de desinflação sem economia precisar, sem muito custo econômico, né? Sem o desemprego precisar subir muito, a economia precisar desacelerar demais. Isso é o nosso cenário básico. Assim, aparentemente é um cenário muito mais favorável do que o que a gente via no início do ano passado. Eu acho que o grande desafio desse ano são os preços, porque, como você bem colocou, você falou de bolsa, mas nos outros mercados também teve um rally muito grande, e o mercado reprecificou e também tem esse cenário como cenário base. Então, o mercado agora tem mais ou menos 135 bases de corte para os Estados Unidos nesse ano, né? Chegou a ter 160 bases algumas semanas atrás. E esse eu acho que é o grande desafio para 2024. Não só você estar com o cenário certo, mas você também investir nos preços corretos. Porque eu acho que esse cenário, assim como o cenário de recessão era muito consensual em 2023, o cenário de soft landing parece ser bastante consensual em 2024. E quando a gente olha para índice, Bolsa Americana, ainda tem oportunidade ou o nível de preço realmente deixa vocês fora de posições que vocês gostam? Perfeito. O cenário que eu estou descrevendo é um cenário muito favorável para ativo de risco. E, naturalmente, a pergunta seria por que não está comprado em Bolsa Americana? Eu acho que o preço da Bolsa Americana incomoda. Assim, a gente acha
caro. A gente prefere estar em ativos no Brasil, que a gente tem mais conforto, entende melhor, e que a gente acha que em termos relativos são mais baratos. Eu falei do setor de utilities, continua sendo uma aposta importante da nossa carteira. A gente acha que se o que tiver precificado na curva de juros estiver correto, né, que a taxa terminal vai ser... A curva de juros precifica 9,40 de taxa terminal no Brasil hoje. A gente acha que se for ao redor de 9,40, as empresas do setor de utilities ainda vão ter um certo potencial de ganho. Então, a gente prefere estar alocado aqui. Certo. E até voltando um pouco lá no início, né, você deu exemplo de alguns mercados de expertise do time que vocês conseguiram operar bem, né? No caso foi México e Chile. Eu queria trazer para esse ponto o que você enxerga, olhando para a América Latina, de oportunidade, aí considerando os países que vocês já estão também habituados a operar, dentro da expertise de vocês, né? O que vocês veem aqui de juros, de oportunidade dentro do ciclo de cada um deles? Boa. Então, como eu disse, assim, em 2023, um fator muito importante foi não só perceber que o processo de desinflação ia acontecer globalmente, mas você saber em qual país aplicar os juros, né? E isso a gente, de fato, acertou. O Chile foi um grande contribuidor, teve uma grande contribuição para a performance do ano passado. Os juros fecharam bastante no Chile, foi um país que se destacou por ter uma desinflação muito acentuada. Mas olhando para frente, né, assim, o que a gente acha para 2024 é que da mesma forma que o mercado estava muito reticente em 2023, agora o mercado parece muito animado para 2024. E apesar de a gente acreditar nesse processo de desinflação, nessas economias, especialmente no Chile, a gente acha que o mercado também precificou cortes demais. Assim, hoje a gente vê os juros terminal no Chile, em alguns prazos estão abaixo dos juros terminais dos Estados Unidos. Então, a gente acha isso insustentável, pode acontecer pontualmente, mas dificilmente vai ficar muito tempo com o juro chileno abaixo do juro americano. E essa, inclusive, hoje eu diria que a nossa principal visão na renda fixa. A gente acha que a diferença dos juros emergentes para os juros americanos está muito pequena. Tem muito pouco prêmio na renda fixa emergente quando você compara com a renda fixa nos Estados Unidos. E isso vale também para o Brasil? Como é que está o posicionamento e otimismo ou não, olhando para a continuidade de cortes, né, dos juros locais aqui também, quando a gente olha índices de atividade também surpreendendo? Como é que está a visão da equipe nesses termos? Então, a gente lá na Artax, a gente tem uma visão otimista com a atividade no Brasil. A gente acha que a atividade, o nosso cenário base é que o PIB aqui cresça esse ano 2%. Se eu tivesse que pegar um cenário alternativo, eu pegaria até que vai crescer mais do que 2%. A gente acha que o Banco Central vai sim conseguir cortar os juros. A gente acha que vai seguir no ritmo de 50 bases para as próximas reuniões e deve chegar a próximos de 9% de juros terminal. É próximo do que o mercado tem, como eu disse antes, assim, o mercado tem 9,40, a gente acha que não tem prêmio suficiente para estar aplicado nos juros aqui. A gente prefere outras apostas, a gente gosta mais de estar comprado no real, na moeda brasileira. As contas externas do Brasil estão num momento particularmente muito positivo. A gente tem uma balança comercial que vai superar 100 bi esse ano, com o quantum de exportação subindo, né? Então, assim, a gente tem, eu falei de 2% de crescimento para esse ano, com uma conta corrente, nossa previsão de conta corrente é menos 0,5%, assim, é uma combinação muito particular e que eu não vejo acontecer no Brasil há muito tempo. Assim, normalmente quando o déficit em conta corrente é muito pequena, porque a gente teve uma recessão aqui, as importações caíram muito. Então a gente está num cenário que o déficit em conta corrente é pequeno e o país está crescendo, o que é muito positivo, né? A gente teve ano passado uma super surpresa no setor agrícola. Isso ajuda muito. Então, assim, a gente prefere estar
alocado na moeda do que nos juros. A gente acha que tem mais potencial de ganho estando comprado em BRL, não só contra o dólar, mas contra uma cesta de moedas do que aplicado nos juros. Certo. E se a gente fosse sintetizar aqui na cabeça dos investidores, olhando para o portfólio do Artax hoje, e dado todo esse cenário que a gente vem conversando aqui, tanto global quanto local, quais são as principais posições do fundo? Então, eu fico feliz com essa pergunta, porque normalmente me perguntam qual a principal posição do fundo. Mas depois de tantos podcasts, eu fico feliz que você me perguntou quais são as principais posições. Exatamente. Porque você sabe que na Artax a gente tem esse processo, né, a gente acredita muito que o futuro é probabilístico, então a gente tem um cenário base, cenários de risco, cenários alternativos, e a gente está sempre tentando montar um portfólio que a gente vai muito bem se os cenários mais prováveis acontecerem e não perde muito se os cenários alternativos ou o cenário de risco acontecer, né? Então é sempre muito difícil responder quando me perguntam de um ativo, mas você já perguntou quais os principais ativos. A gente hoje tem, como eu falei antes, a gente tem uma carteira de equities aqui no Brasil que a gente gosta, que a gente acha que se o cenário de juros estiver certo, essas ações ainda têm um potencial de ganho para acontecer. O setor de utilities é um que eu já falei, mas a gente tem outros casos específicos. A gente tem encontrado algumas situações em crédito que a gente acha interessantes. Posso citar o caso da RJ da Americanas, por exemplo, que a gente, depois que teve todo o processo de reestruturação, a gente entrou e agora a gente está lá, a gente acha que tem um potencial legal de ganho. E a gente tem alguns plays relativos aplicados em juros em países envolvidos e tomados em juros de países emergentes, como eu estava descrevendo antes. A gente acha que esse diferencial ficou muito pequeno. O que eu acho legal de falar é que quando você pega a carteira como um todo, a gente não só acha que as posições em termos individuais elas são boas, mas elas são complementares, né? Porque imagina que o Brasil vai super bem e a nossa carteira de equities e crédito vai bem. Mas se o Brasil também vai super mal, e por um motivo específico brasileiro, essa parte que a gente tem de juros relativos entre o Brasil e o país envolvido, ela vai ajudar o resto do portfólio a não ir tão mal. Então elas são complementares, de forma que várias dessas operações fazem essa combinação que a gente acredita que no nosso cenário base a gente vai ganhar e nos cenários alternativos a gente não perde tanto. Não, perfeito. E ainda indo aqui para a última pergunta do podcast, né, da nossa conversa de hoje, também para deixar mais claro na cabeça dos investidores, se a gente falar de oportunidade e desafio em termos de mercados aqui, tanto global quanto local, o que o investidor tem que ter no radar para esse início de ano? Olha, quando você olha esse início de ano em relação ao início do ano passado, o que parece é que o cenário é mais tranquilo, mais favorável, né? Mais propenso a você estar alocado, comprar ativos de risco. O grande desafio é que os preços andaram muito. Então, assim, não necessariamente um cenário mais tranquilo, você comprar ativo de risco vai dar certo, porque muitas vezes aquilo já está precificado. Então, eu acho que o desafio é você encontrar ativos que ainda não precificaram esse cenário tão benigno, que é o consenso hoje no mercado, tá? E é o que a gente faz o dia inteiro e procura o dia inteiro lá na Artax. Certo, então contar também realmente com a expertise dos gestores que estão ali 24 horas por 7 dias da semana acompanhando os mercados e de olho, né, nessas oportunidades, com certeza, né, Bach? É isso. Legal, então assim a gente encerra nosso papo. Eu quero te agradecer pela sua presença, por estar aqui em São Paulo. A gente está gravando presencialmente, então veio lá do Rio para gravar aqui conosco. Então, obrigada mais uma vez. E lembrando aos nossos investidores que quiserem acessar o Itaú Artax, ele está disponível para o público em geral, com investimento inicial a partir de R$1. E tem também a alternativa em previdência do fundo multimercado, né? E em renda fixa também, com as operações focadas nesse mercado, né? Isso. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês em São Paulo. Gosto muito de vir para cá e sempre que precisar estou à disposição. Maravilha.
Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, e se você quiser saber mais sobre o Artax, basta acessar o link da descrição, onde você vai encontrar a carta mensal e informações sobre a performance. Lembrando que o fundo também está disponível nas principais plataformas de investimento e no Ion. A gente se vê no próximo episódio.